tornar possível um grupo de troca de experiências, ou seja, fazer com que os pecuaristas tenham um espaço, né, as pecuaristas, um espaço em que eles se encontrem e possam cada um ajudar o outro com o conhecimento que ele tem sobre pecuária. Então a ideia é a gente ter um espaço onde cada um ajuda o outro e a gente melhora o nosso negócio. Então eu queria agradecer as empresas que apoiam, né, o Café da Pecuária. A Liane Veículos, a Semente Soesp, o Boitel Chaparral, o Tênis Clube, a Raça Forte, o GPB, a empresa de consultoria GPS, a Cross Agro Brasil, a Leilosul, a Premix, a Raposo Pneus. Nós vamos sortear um vale de serviço de R$300 depois no final. A Cicobi Credivale, a Coima e a De Carvalho John Deere. Hoje também, pessoal, testou já? Nós estamos fazendo uma continuação de um movimento que é a Segunda com Carne. O que é a Segunda com Carne? É um movimento da classe pecuarista para ressaltar a importância desse alimento, que além de ser saudável, nutritivo, completo, gostoso, é um alimento que ele gera muito emprego e renda para o Brasil. E a gente não pode aceitar os ataques que têm sido feitos, principalmente de forma mentirosa, né? Acusando a pecuária de ser um emissor de CO2, quando na verdade, principalmente no Brasil, a pecuária ela é produzida em pastagem e as pastagens são um dreno de CO2, eles sequestram CO2. Então, na verdade, a pecuária, além de gerar emprego, renda e um alimento extremamente nutritivo para a população, ela ainda é um aliado na mitigação de CO2. Então, a gente tem que valorizar a atividade e não como muitas empresas aí estão querendo fazer em denegrido. Então, como forma de enaltecer essa disposição, esse alimento, nós da pecuária fizemos uma arrecadação de recursos, pecuaristas de Prudente região que fizeram uma doação, e essa doação nós realizamos o primeiro evento, uma Segunda com Carne, lá no Calçadão, onde nós distribuímos mais de 2.000 espetinhos de carne, mais de 2 horas ininterruptas que foram distribuindo carne para a população prudentina. E hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer uma doação de valores de equivalentes de carne para instituições filantrópicas de Presidente Prudente. Então, nós vamos doar o dinheiro, o valor que sobrou dessa campanha para algumas instituições que, com grande esforço, grande trabalho, vem ajudando a população mais necessitada de Prudente. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Hoje, nós vamos ter como nosso palestrante, todo o Café da Pecuária, a gente traz alguém para levantar um tema para discussão. A ACTA, ela faz parte do sistema da Secretaria da Agricultura, uma instituição de pesquisa, e nós temos aqui em Prudente vários pesquisadores de muito conhecimento, alguns já participaram do café, o Ricardo já esteve com nós até no show, e estão aqui à nossa disposição aqui em Presidente Prudente. Então surgiu esse assunto, essa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, do aumento dos preços das commodities e da dificuldade de comprar adubos, insumos. Então eu pedi para o Ricardo, que ele é zootecnista, mas também tem especialização nessa área econômica, para conversar com a gente sobre o conflito russo-ucrânia e qual o impacto disso no mercado de fertilizantes e as consequências para a pecuária brasileira. Então eu vou deixar a palavra com você. Obrigado. Nada, eu que agradeço, João. Obrigado pelo convite. Como o João comentou, a gente já está aqui há um bom tempo.
nosso trabalho ele é um pouco menos focado na pecuária de corte por uma questão de infraestrutura da unidade de pesquisa e de recursos humanos que a gente tem disponível na unidade. Há muito pouco tempo a gente conseguiu instalar uma estrutura de pesquisa mais ligada à forragicultura, que ainda está engatinhando na unidade. Mas já estamos aqui há praticamente 15 anos trabalhando com outras cadeias de produção. Eu trabalho na área de economia agrícola, mais especificamente na área de inovação e em algumas cadeias de produção mais ligadas aqui à região. É sempre uma satisfação atender o chamado do João, seja na Tecnoshow, na Nexo Prudente ou mesmo aqui hoje. É uma pena que a gente esteja nesse momento, na verdade, é uma apresentação, uma conversa que tem como pano de fundo algo que não é tão bacana da gente discutir, que são impactos que uma guerra pode trazer para a gente, para a economia brasileira, para o setor do agro, que é o que carrega esse país nos últimos anos, vem carregando. Mas, de qualquer maneira, para quem não tem uma noção ainda espacial do que está acontecendo, esse aqui é o cenário hoje. Esses países que fazem limite com a Rússia são os países em que a Rússia exige que não tenha armamento, se mantenha neutra, porque ela não admite que sejam instalados mísseis ou bases militares do Ocidente nesses países. Eu vou dividir essa conversa em duas partes bem distintas. Uma delas, a primeira, um pouco do que é o retrato do que tem sido, do que foi até o mês passado o mercado de fertilizantes ou o mercado de uma forma geral, e mais ou menos os efeitos que são esperados, ainda por incrível que possa parecer, por mais que informação que a gente tenha, todos os efeitos em si ainda são muito difíceis de serem mensurados, quais são os impactos que isso vão ocorrer de fato na economia mundial, na economia brasileira, porque, ao que parece, o conflito ainda não chegou da sua metade para o final. Tem um cabo de guerra ali, as negociações elas avançam, elas retrocedem. Então, o que a gente sabe, o que foi discutido muito nessas primeiras semanas, basicamente tem os embargos que a Rússia sofreu, a gente tem um impacto fortíssimo no mercado do milho, que eu acho que esse é o mais significativo para a gente. Em compensação, pode ser também uma oportunidade de mercado para a produção de milho, isso é uma outra questão. Mas, como está tudo muito recente, o que eu fiz foi trazer um compilado do que já foi noticiado nessas últimas semanas, alguns posicionamentos de mercado que já estão bem definidos, e tentar discutir com vocês aí numa segunda parte, trazer algumas ações que podem ser realizadas no âmbito da propriedade, no âmbito da fazenda, da empresa, no que se refere aos seus fatores internos. Então, só trazendo um posicionamento, o que os fertilizantes eles são para a pecuária de corte de leite especificamente. O fertilizante é o principal insumo químico que a gente tem na propriedade, de forma direta ou indireta. Então, na pecuária de corte de leite, por exemplo, a gente tem o fertilizante como sendo um insumo direto, quando a gente faz uma adubação de manutenção ou de formação de pastagem, ou quando a gente utiliza o nitrogênio, o fósforo e o potássio para fazer a produção de silagem para alimentação no inverno. Só que indiretamente, os fertilizantes eles estão muito ligados à produção de grãos, como vocês sabem, e isso impacta diretamente os confinamentos. A base da ração concentrada num confinamento, ou na pecuária de leite, ou mesmo na suplementação, da fonte de energia sempre foi o milho, e é muito difícil substituir o milho integralmente. Na pecuária de leite a gente tinha aquela continha antiga dos 75% de milho e 25% de soja, que é a mãe das formulações. Então, os confinamentos
dependendo de como esse preço do milho chegar um pouco mais para frente do ano, os confinamentos vão precisar ter uma gestão muito bem criteriosa da sua formulação de nutrição animal e principalmente no gerenciamento de custos dentro do confinamento. Se a gente pegar a produção agrícola e o consumo de fertilizantes, ele vem aumentando exponencialmente no Brasil, justamente por conta da expansão da agricultura, da produção de grãos. A gente é o principal player, a gente é um dos principais importadores de fertilizantes mundial. E aqui um grande equívoco que eu acho que o Brasil cometeu, estratégico, e isso é um problema que a gente tem como país. As nossas instituições não conseguem trabalhar de forma autônoma dos governos. A gente tem um problema crônico, sério. O João comentava sobre a questão do governo do estado. Isso é refletido em São Paulo, isso é refletido em outros estados, é refletido no governo federal. A gente tem muita dificuldade, às vezes, como órgão de estado, ter uma certa autonomia em relação aos regimes de governos. Então, muitas vezes a gente recebe muita interferência a cada 4 anos, a cada 8 anos, porque o governo do estado que entra recém-eleito quer fazer uma série de modificações e a gente acaba perdendo um pouco aquela visão de médio e longo prazo do que o Estado, do que as instituições que são Estado, que são, na verdade, fixas, elas têm que fazer ao longo do tempo. E isso, de uma certa forma, aconteceu com os fertilizantes. Porque a gente tem aqui no começo dos anos 2000 uma equalização muito interessante do que a gente importava, do que a gente produzia de fertilizante em relação à produção agrícola. Ao passo que, a hora que a gente começa a ter aquela evolução da produção agrícola, da produção de grãos começa a expandir, a produção interna ela não consegue acompanhar a produção agrícola e a gente é obrigado a importar muito fertilizante. Isso vai muito de encontro ao problema que o país sofre já há muito tempo com o seu processo de desindustrialização. O Brasil vem sofrendo um processo de desindustrialização há muito tempo, por conta de questões mercadológicas, de competitividade. Era muito mais barato importar fertilizante de outros países que eram especializados nisso. Então, houve uma certa acomodação, entre aspas, mas também uma dificuldade de perceber que, ao longo prazo, esse é um setor estratégico do Brasil. E aí, quando a gente tem um problema desse, uma ruptura tão forte como essa de fornecimento de insumo mundial, a gente fica refém de todo um arcabouço de negociações que tem que ser feito agora junto da ONU, junto com os outros players internacionais, para evitar que os fertilizantes sofram embargo em sua comercialização. É isso que o Ministério da Agricultura tem feito essa semana passada, inclusive. Há 5 dias, a ministra Tereza Cristina participou de eventos junto com a FAO, tentando mostrar e já articulando para conseguir evitar de que a gente tenha embargos também no setor de fertilizantes da Rússia. Porque se isso acontecer em curto prazo e a guerra se estender e outros players não conseguirem suprir a demanda mundial de fertilizante, a gente vai ter um problema sério. Vai ter um problema sério não só de produção agrícola no Brasil, mas de produção agrícola mundial, porque o mundo é dependente da Rússia, da Bielorrússia e da Ucrânia na comercialização de fertilizantes. Então, na esteira de negociações de tornar os alimentos como isentos de qualquer sanção econômica, os fertilizantes estão sendo colocados no mesmo barco. Então, se a gente for pegar, por exemplo, só o conjunto do que é a importação brasileira de fertilizantes, a gente consome mais ou menos 40 milhões de toneladas por ano. E aí a gente tem dos nitrogenados, dos fosfatados, dos potássicos, a Rússia, a China, nos nitrogenados, China, Marrocos e Rússia nos fosfatados, com uma pressão menor da China, uma participação menor da Rússia. E potássio, que é a grande preocupação hoje do setor, vindo do Belarus, do Canadá e da Rússia. Pelo que está sendo negociado, pelo que está sendo conversado,
há uma possibilidade do Canadá e de outros países que são exportadores médios, ao longo desse ano e do próximo ano, ocuparem um posicionamento estratégico muito interessante nesse mercado de fertilizantes. Na verdade, quando acontece esse tipo de evento, tudo começa a sai do modo de equalizado, aquela coisa que vinha sendo feita normalmente, tudo começa a balançar e os mercados começam a se reacomodar e se realocar. Porque outros países estão de olho, Oriente Médio, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, eles estão de olho nesse mercado porque eles produzem muito petróleo, produzem gás, têm condição de produzir nitrogenados, eles estão de olho nesse mercado também, em aumentar a carteira de produtos deles. O Canadá também está de olho nisso e há uma possibilidade de que o Canadá venha a suprir grande parte do que a gente tem de demanda. Pelas informações do Ministério da Agricultura, a gente tem no Brasil um estoque de fertilizantes razoável para os próximos 3, e aí a informação lá varia um pouco. Alguns falam entre 3 meses, outros falam em 3 a 5 meses. A questão é que a safrinha já está plantada, agora a gente precisa de tanto fertilizante, vai precisar de fertilizante para a agricultura um pouco mais para frente. E aí o que se espera é que esse mercado já tenha se reacomodado parcialmente em relação a fornecedores, embora a gente tenha uma carteira grande de fornecedores no mundo, e isso é o que vai sofrer uma certa mudança, muito provavelmente. Isso vai depender, se houver embargo de fertilizante, vai depender de quanto tempo vai durar a guerra, vai depender de como vai ficar a Rússia posicionada no mercado internacional, porque ela já se colocou num ponto de que ela vai cortar relações comerciais com alguns países da Europa, vai cortar relações comerciais com os Estados Unidos, ela vai se fechar um pouco mais em torno dos BRICS, que são os países emergentes, no qual o Brasil faz parte, isso já está declarado, e também vai se orientar um pouco mais para a China. Então, o comportamento da Rússia no mercado mundial também vai ditar um pouco o que vai acontecer com o mercado de fertilizantes. Além disso, tem além dos fertilizantes em si, da oferta, da dificuldade de comercialização ou da falta de comercialização, o que vai acontecer com a Ucrânia, que já anunciou que parou a exportação de fertilizantes. Isso foi anunciado há uma semana atrás pelo governo ucraniano. Eles não vão exportar fertilizantes nesse ano e no próximo, provavelmente, porque o foco deles vai ser mercado interno. Então, eles precisam, passando a guerra, passando o conflito, a Ucrânia responde por grande parte da produção de milho e trigo do mundo, praticamente 20% na média. E se eles não se fecharem em si mesmos, eles vão acabar tendo mais problemas de produção do que já vão ter nesse pós-guerra. Mas, independentemente disso, a gente já vê um problema grande no preço do barril do petróleo. A alta dos combustíveis no mundo inteiro, há uma pressão inflacionária mundial, não é localizada no Brasil. O petróleo, além de trazer prejuízos e dificuldades de produção no Brasil por conta do diesel, por conta da nossa matriz de logística de transportes, que também não foi muito bem pensada nos últimos 20 anos, por conta da dependência que a gente tem de diesel, de petróleo, e ter desistido um pouco do biodiesel alguns anos atrás, que poderia suprir essa demanda. O Programa Nacional de Biodiesel parou no tempo, e a gente poderia ter avançado mais nisso, principalmente com insumos vindo da área de produção animal, sebo bovino, por exemplo, que é uma das melhores matrizes para fazer biodiesel. A gente sofre com a produção agrícola no campo porque a gente é movido a diesel, seja para produzir grãos, seja para transportar os grãos para exportação ou para o mercado interno. Não tem como fugir disso. Nossa malha ferroviária parou no tempo, nossa malha hidroviária agora, mais recentemente, começa a ser repensada. Então a gente tem grandes problemas com o petróleo. Além do que, os adubos nitrogenados vêm de gás e petróleo. Subiu o preço do valor do petróleo, o preço do nitrogenado sobe junto. Isso é lei. E todos vocês sabem que a gente teve uma elevação de preços internacionais de fertilizantes nos últimos 2 anos brutal. Quem tem mais hábito de consumir fertilizante já percebeu isso. A gente teve praticamente, o preço dobrou de 2 anos para cá, do preço mundial.
e a gente pode ter uma nova pressão. O dólar tem um comportamento distinto e ainda não se sabe ao certo qual vai ser o comércio do dólar no Brasil, por conta principalmente do efeito da movimentação de capitais internacionais. Se a gente for pegar, o dólar vinha numa crescente, depois ele estabilizou ali em 6, 6,5, e quando começou-se a pensar na hipótese de ter uma guerra, o preço do dólar no Brasil começou a cair, parou em 5, está oscilando entre 5 e pouco, 5,10, 5, 5,15. A perspectiva do mercado de agora nesse ano o dólar ficar entre 5,15, podendo retroagir para 4,80, 4,70. Por quê? Porque houve e haverá, e dependendo como a coisa se configurar na Europa, nos Estados Unidos, uma movimentação de capitais internacionais vindos para o Brasil e outros países emergentes que estão muito longe da confusão. O Brasil é um país democrático, sólido, que produz, tem suas instituições muito bem consolidadas, tudo tem funcionado relativamente bem. Então o Brasil é um país seguro para receber aporte de capitais. A B3, que é uma bolsa super consolidada mundialmente. Então essa movimentação nada mais é, a queda do dólar nada mais é do que a movimentação de capital em geral, que vem para o Brasil para de uma maneira ficar mais seguro nos mercados mundiais. Se isso se mantiver, a tendência é que o dólar caia mais. Qual que é o impacto disso no nosso setor? O impacto disso no nosso setor é basicamente a gente vende commodity com preço em dólar. Por mais que o valor da commodity esteja elevado, se o dólar cai, na hora que a gente faz a conversão em reais, o preço é menor. Há uma dificuldade que, na verdade, é um risco que é difícil de ser calculado ainda, que é o seguinte: a gente comprou insumo para a safra agora da safrinha, e alguns insumos foram comprados na pecuária de corte com dólar muito alto, a 6 e pouco. Se a gente tiver um desaquecimento do mercado internacional de consumo de carne, a Rússia comprava muita carne da gente, a China compra carne, a China está se fechando de novo por causa de Covid. Se o mundo der uma diminuída no seu ritmo, se os nossos importadores de carne diminuem o ritmo de consumo, o mercado interno já diminui o ritmo de consumo, e o preço da arroba cair, com o dólar baixo, e a gente comprou insumo indexado com dólar alto, pode ser que a gente tenha isso para não só pecuária de corte, isso pecuária de corte, suínos, aves e agricultura em geral. A gente pode ter um descompasso entre o preço do dólar de insumo e o preço do dólar de venda de produto, com a redução de algumas commodities de proteína animal, por exemplo, redução de consumo. Se isso acontecer, já se prepara, porque a receita vai diminuir lá na frente, e aí já tem que estar preparado para esse fator externo que vai chegar dentro da porteira. Porque o que a gente vai ter é um choque no preço dos produtos agrícolas, com certeza, daqui para frente. Não se sabe, não se consegue mensurar o quanto ainda, mas o preço dos fertilizantes, nessa primeira onda de briga, os primeiros 15 dias já se elevaram. Isso traz impactos diretos no custo de produção dentro da propriedade. Então, isso aqui é mais ou menos uma média do custo de produção de soja no Mato Grosso, em reais por hectare, ao longo dos últimos anos, e a gente já vê ali uma pressão de custos enorme para 2022. Isso sem saber ao certo o que vai acontecer de fato com os mercados, mas que haverá um impacto direto no custo de produção de todos os segmentos do agro, isso haverá. Aí a gente tem cadeias de produção que dependem mais do milho e da soja, cadeias de produção que dependem menos do milho e da soja e de outros produtos agrícolas. Mas, no meu ponto de vista, pelo que eu tenho acompanhado nessas últimas 2 semanas, o principal efeito direto que a gente vai ter para a pecuária está no milho. O milho já teve uma elevação de preço agora no começo do ano, um pouco sem explicação, que foi efeito especulativo já da guerra.
Já tem uma oscilação forte de 11%, 12%, até 18% do preço do milho, agora no começo nesses dias. O milho é uma grande incógnita. Como eu havia comentado, ao mesmo tempo que o milho pode ser um grande problema para alguns segmentos do agro, ele também pode ser uma excelente oportunidade, porque se o milho se a gente tem a retirada de um grande player como é a Ucrânia do mercado, vai faltar milho. Se vai faltar milho, quem tem potencial de produção de milho, quem tem expertise, quem tem as coisas muito bem ajustadas para produção de milho, está aí uma boa oportunidade, dependendo de como ficar a questão dos fertilizantes, mas uma boa oportunidade de ganhos agora já nesse próximo ano. Então, passada essa primeira parte, o que a gente tem é um cenário muito incerto, de muita insegurança, que vai depender de uma série de variáveis as quais a gente absolutamente não controla, que a gente não tem nem, muitas vezes, a condição de estimar mercado futuro, como que isso vai se comportar. Eu dei uma olhadinha nos valores de milho, soja para o mercado futuro. Os gráficos estão todos apontando para o alto. Quem tiver curiosidade depois, é super simples, um aplicativo da BMF, antiga BMF, agora é B3, está tudo integrado, ou pelo computador, é super fácil de visualizar isso, de dar uma olhada nesses valores de contrato futuro. Mas basicamente os preços estão todos lá em cima em contrato futuro. Você pega os contratos de novembro, por exemplo, eles vinham com um gráfico super tranquilo no começo do ano passado, começa a subir, e os contratos vendidos agora há 20 dias atrás, 30 dias atrás, vão lá para cima. Então, é tudo muito incerto. E aí, quando a gente tem no ambiente externo da propriedade, do lado de fora da propriedade, situações tão diversas como essa, no que nos cabe na verdade? Na verdade, o que nos cabe é ter muito foco naquilo que depende da gente. O que depende da gente? Eu consigo controlar preço internacional de milho? Não. Eu consigo controlar preço internacional de soja? Não. Eu consigo controlar preço de bezerro? Não. Eu controlo o preço de diesel? Não. O que eu não controlo... Fator climático também. Fator climático. A gente não controla. O que a gente controla? A gente controla o dia a dia da propriedade. A gente controla aqueles fatores internos que estão no âmbito da fazenda. Isso a gente controla. Então é nisso que eu acho que a gente tem que focar agora em curto prazo. Curto, médio prazo. Até as coisas se reacomodarem e a gente entender como que esses mercados vão ficar. Se a guerra acabar semana que vem, praticamente quase tudo volta, tirando o milho, porque a Ucrânia realmente produzia muito, a não ser que ela consiga agilizar a produção dela e ofertar milho um pouco mais para frente, porque eles vão entrar em safra daqui a pouco. Se a guerra tiver um cenário de curta duração, acabou daqui a 30 dias, acabou a guerra, tudo começa a se reorganizar, a gente vai comprar fertilizante da Rússia de novo, as coisas se reacomodam. Só que se o conflito demorar 2, 3 meses, se houver uma escalada do conflito, se acontecer algum acidente da Rússia invadindo o espaço aéreo da Polônia, o mundo vai virar um caos. E aí esse conflito vai durar muito tempo para frente ainda. E a gente tem que se preparar para todos esses fatores externos. Só que se preparar para o ambiente externo requer da gente entender um pouco mais do que é o nosso ambiente interno e o que é o nosso ambiente externo. Então, a gente tem uma coisa muito simples e muito antiga em administração e planejamento, que é aquela velha análise de pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças. É uma ferramenta simples, uma ferramenta que sempre funcionou, uma ferramenta que funciona para quase tudo, para uma região, para uma empresa urbana,
e também para a fazenda nossa, para a nossa propriedade agrícola. Se eu não conheço quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, eu não tenho capacidade de mitigar o que eu tenho de ameaça externa ou até mesmo de aproveitar oportunidades que o ambiente externo nos traz. Então, esse tipo de análise nada mais é do que a gente separar o que é ambiente interno que eu controlo na propriedade, que é a propriedade, e o que está de fora da propriedade que eu não controlo, mas que eu posso estar de olho e encontrar dentro da propriedade, dentro da nossa empresa, elementos que diminuam perdas, elementos que melhoram produtividade, que diminuam, aumentem a eficiência e eficácia de operações agrícolas. Porque nesses próximos, eu acho que nesse ano e no próximo ano, cada vez mais o que vai mudar na nossa vida é ter que aperfeiçoar a gestão de custo. E gestão de custo não é saber quanto custa produzir. Gestão de custo é, além de saber quanto custa produzir, é ter a capacidade de influenciar esse custo dentro da propriedade. É a capacidade de corrigir o que está errado. É a capacidade de ter plena convicção de quem são os meus fornecedores, quais são meus fornecedores, e poder escolher o melhor fornecedor. É ter a capacidade de saber o quanto que aquela operação pode melhorar se eu comprar um equipamento novo, se eu trouxer um serviço de fora. É saber qual que é a eficiência que eu tenho na minha nutrição de inverno. Porque a premix vai sofrer pressão de custo, com certeza, no proteinado, no sal energético. Isso é óbvio. Vai haver uma pressão de custo na premix que ela vai ter que se equalizar ali para poder repassar um preço pro pecuarista. Só que o pecuarista usa bem os produtos da premix? Usa de forma adequada, no tempo certo? Como que é o controle disso na propriedade? Então, essa gestão de custos ela é muito importante. Vou formar uma pastagem, estou comprando semente com grau de pureza, com índice de germinação maior. Não, estou comprando mais barato, aquela lá. Mas o que aquilo vai impactar para mim de custo na propriedade? O que vai trazer de eficiência e de eficácia? Então, a gestão de custo é algo na propriedade que cada vez mais ela vai... E esse ano que vem, é a hora de mexer com isso de uma forma definitiva. Quem não souber, de fato, quais são os seus principais pontos fortes, quais são os seus principais pontos fracos, e não fizer alteração para melhorar esses pontos fracos, para justamente poder minimizar esses impactos que vêm de fora, são os que mais vão deixar de ganhar dinheiro. E receita menor, com despesa maior, é problema à vista. Coisas simples que a gente consegue fazer na propriedade, como redução de uso de insumo, de fertilizante, por exemplo, e para aumentar a eficiência e eficácia de processo. Amostragem e análise de solo. A amostragem de solo, muitas vezes na propriedade, ela é feita de uma forma bem feita, mas que pode ser melhorada. Então, se eu vou formar a pastagem, se eu vou fazer a manutenção de pastagem, se eu erro ou se eu faço uma amostragem de solo de uma forma inadequada ou não condizente com aquilo que é a realidade, eu posso estar tendo que colocar adubo de mais ou adubo de menos. Se eu coloco adubo de mais, com valor de fertilizante mais alto, eu estou perdendo dinheiro. E além de fazer uma amostragem de solo muito bem feita tecnicamente, a gente tem um outro fator que às vezes é muito despercebido, que é a indicação, a leitura da análise de solo. A gente vê muito ainda, por incrível que pareça, é uma pena que isso aconteça. Quanto que vai? Põe tanto de calcário, tanto de nitrogênio, tanto... Sem ter uma análise foliar de capim, sem ter uma análise de solo
uma indicação de quantidade de fertilizante feita por um profissional mais especializado, ou de acordo com aquela gramínea que você está usando. Hoje em dia a gente já consegue trabalhar com esse tipo de ferramenta, com indicação de fertilizante específico para tipo de híbrido de milho, ou de variedade de milho, ou de sorgo, para sorgo uma coisa. E pastagem, a gente tem uma expertise muito grande de pastagem no Brasil já. A gente peca muito nisso ainda. Armazenamento de fertilizante e aplicação de fertilizante. A gente ainda cansa de ver foto de armazenamento inadequado de fertilizante, assim como de sal mineral, proteinado, esquecendo daquelas questões mais básicas de distanciamento de solo, proteção de chuva, umidade e principalmente a aplicação de fertilizante. A aplicação de fertilizante ainda é, hoje no Brasil, um dos principais pontos de desperdício. Porque muitas vezes a regulagem das máquinas é feita de uma forma inadequada. E aí você tem a conjunção de regulagem de máquina e velocidade de passagem de máquina. Por quê? Porque depende do fator humano. A não ser os casos em que a gente já tem a agricultura de precisão. Quando a gente tem a agricultura de precisão, isso já está mais bem equacionado. Mas quando a gente não tem a agricultura de precisão, que é o caso da esmagadora parte das máquinas de pecuária, a gente tem um problema ainda grande, sério, de aplicação exagerada de fertilizante por conta de desregulagem de máquina e por conta de velocidade de tráfego de trator. Outro ponto, quando que eu aplico fertilizante? Quando eu tenho um veranico à vista, aplico nitrogenado e fico 10, 15 dias sem chuva. Dependendo do fertilizante que eu colocar, você tem uma minimização de perda por volatilização. Dependendo do que eu colocar, eu não tenho essa proteção. Se eu aplicar o fertilizante e vem uma chuva muito forte, eu tenho outro problema que é lixiviação. Então são detalhes que no dia a dia, na rotina de produção agrícola, a gente sabe que é complicado às vezes você conseguir controlar todos esses efeitos, justamente por conta da falta de controle do que é o ambiente climático. Mas a gente já tem muita informação de clima disponível, que a gente consegue contratar inclusive, dependendo da região em que a gente está inserido, que te dá uma acurácia grande de previsão de chuva, de previsão de veranico. Ainda mais uma região aqui prudente, Mato Grosso do Sul, Paraná, que a gente tem uma quantidade muito maior de estações meteorológicas e que pode fazer esse monitoramento para a gente. Outro ponto, milho ou sorgo? Qual que é o meu perfil de solo? Um pouco mais arenoso que o que poderia? Planto milho, planto sorgo. Uma alta de valor de fertilizante. O que é mais vantajoso? Eu trabalhar com híbrido das multinacionais, eu dar 2 passos para trás e lembrar de como que era a agricultura nossa há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, em que as variedades dominavam o mercado. A gente tinha muita variedade ainda. E a variedade é menos produtiva? Sim, ela é menos produtiva. Só que se eu tenho uma capacidade de fertilização um pouco menor, por conta de custo, ela vai responder menor fertilização que eu vou dar do que um híbrido, por exemplo. Então a gente consegue trabalhar com isso também. E a gente tem ainda sendo vendidos no mercado muitas boas variedades de milho e de sorgo, que continuam ainda como uma reserva. E aí uma coisa que a gente tem que falar, que é um fruto de trabalho que eu havia comentado, que é um trabalho de Estado, que é feito pelo que voltou a ser CAT, né, João?
Voltou a CAT, né? Voltou. Que é feito pela CAT em São Paulo, mas não só pela CAT, por outros órgãos de estado, de outros estados, que mantém banco de germoplasma, mantém a produção dessas variedades, mantém isso ainda sendo comercializado. E que isso é um trabalho de Estado, porque a gente tem que ter uma reserva de base genética para não ficar dependendo exclusivamente das multinacionais e dos híbridos. Isso é um trabalho que o Departamento de Sementes e Mudas e Matrizes da CAT vem fazendo ao longo do tempo, que foi muito melhorado de um tempo para cá, não por uma questão de governo em si, mas por uma questão de Estado, quase saindo da falência a quase a atingir um nível muito interessante de competitividade, de qualidade principalmente. Então esses materiais, eles ainda podem ser utilizados numa situação de crise como essa. E a opção do sorgo é uma opção extremamente válida, porque o sorgo para a nossa região, ele vai em muitas localidades, muitas micro-regiões aqui do Mato Grosso do Sul e aqui do oeste de São Paulo, ele vai melhor até do que o milho, porque ele tem uma resistência maior à seca. Então, se eu tenho a possibilidade de El Ninho e Laninha afetando o ritmo normal de chuva nosso, numa época de safrinha, ou no começo de safra, o sorgo é uma excelente opção. O único risco dele é a questão de pássaro, onde a gente tem uma incidência maior. Uma outra coisa, manejo de pastagem. Manejo de pastagem. É outro ponto de controle interno que a gente tem na propriedade. Para que eu vou deixar ter um sobrepastejo excessivo? Como que a gente vai trabalhar com superpastejo excessivo? Porque o superpastejo excessivo vai exigir que a gente tenha uma fertilização maior depois, para recuperar aquela pastagem em curto prazo. O subpastejo, ao contrário, você aplicou fertilizante, um pastejo rotacionado, tem tudo feito direitinho. Aplica fertilizante, tem a despesa. Deixa o pasto em subpastejo. Fica oferta excessiva de pasto. Tem sobra vira perda. É dinheiro de fertilizante jogado fora. E a gente tem uma série de técnicas, uma série de instrumentos, de ferramentas para aferir esse tipo de coisa. E a gente continua fazendo o que fazia há 30 anos atrás. Eu lembro quando eu vinha de São Paulo para a fazenda lá em Juquerópolis, que eu sou de São Paulo, mas tenho propriedade aqui em Juquerópolis. E aí a gente chegava, era garoto, tinha 14, 13 anos, vinha passar férias em julho e final de ano aqui em Junqueira. E aí chegava aquela vacada bonita, Nelore no pasto e tal, aí você olhava assim e falava, isso aqui não está certo, né? Porque tinha 13 anos, não entendia muito do negócio, né? Mas olha, assim, as vacas comendo até... Aí vinha o capataz, o gerente da fazenda, ele olhava assim e falava, patrão, está comeu até o chão, ó, com gosto, olha que beleza. Pasto não se come até o chão, né? A gente sabe disso. Todo mundo sabe disso, mas todo mundo tem feito isso com 100% de competência? Na fazenda inteira, nas trocas de piquete? A gente está fazendo no pastejo de rotação, nem que seja o mínimo que se pode ser feito, que é aquela ocupação de 7 dias, com piquetes maiores, 14 dias, nem que seja respeitar o mínimo a fisiologia da planta. A gente sabe que não faz. A gente sabe que mesmo aqui na região, fora da região, não é todo mundo que tem esse zelo pela... E não adianta. Pasto é comida para boi, para bezerro. Não tem como fugir muito disso. Porque a gente tem, na pecuária de leite e corte, a gente trabalha com um bicho chamado ruminante. E aqui está a grande vantagem do negócio nosso. Ruminante.
Esse bicho ele veio de uma evolução na natureza fantástica. Eles conseguem sobreviver com a comida com a menor quantidade de nutriente que pode ter. Que é um pasto natural antigo. Por conta do rumen. O rumen tem a capacidade de transformar algo que não tem qualidade num alimento que tem qualidade. Por conta da formação ruminal. A gente tem levado em conta na propriedade uma nutrição adequada do rumo do nosso rebanho. E a gente sabe que, todo mundo sabe a oferta que tem hoje de produtos para melhoria de desempenho ruminal. A melhoria de desempenho ruminal foi o grande ponto de partida para a gente fazer suplementação proteica e energética no rebanho, junto com sal mineral. O rumen é uma dádiva. E a gente esquece do rumen. Por quê? Porque muitas vezes a gente observa o modelo americano de produção de bovinos. O que é o modelo americano de produção de bovino? Pouco volumoso, muito concentrado. Confinamentos enormes. Você confina o bicho praticamente 6 meses a 1 ano. E aí tem que entrar com aditivo, com ionóforo, com uma série de componentes para diminuir a acidose, para evitar a acidose do animal, para balancear o rumen, para ele conseguir comer a quantidade de volumoso menor, para não ter problema de acidose, não ter problema de casco no confinamento. Mas o nosso ruminante, se eu tiver um volumoso de boa qualidade na fazenda, na forma de silagem, uma silagem bem feita, se eu tiver um volumoso de qualidade um pouco melhor no confinamento, se eu tiver um volumoso bom para vaca de leite, eu dependo de uma quantidade menor de concentrado. E se eu tenho um impacto forte de preço de milho em curto prazo, em médio prazo, apostar num volumoso de qualidade melhor é reduzir custo de confinamento, é reduzir custo de produção da fazenda. E a gente tem que aproveitar essa capacidade dos nossos animais em digerir uma quantidade enorme de produtos diferentes. A gente pode apostar, por exemplo, em algumas questões que são outros alimentos que vêm a compor alimentos que a gente ignora muitas vezes. Eu trouxe aqui um anúncio da polpa cítrica só para dar um exemplo. A polpa cítrica, quando eu era garoto, a gente comprava a polpa cítrica para dar para fazer ração para vaca de leite na fazenda. Eu lembro muito de pegar ali na cooperativa, na Cacatupi, e comprar a polpa cítrica. Aquele cheiro gostoso de laranja. Mas o que é a polpa cítrica? É um subproduto de uma agroindústria. E a gente tem agroindústrias espalhadas pelo país em todos os lugares. A gente tem uma capacidade enorme de transformar um subproduto de uma indústria num insumo pecuário. E a gente tem uma série de estudos já falando sobre quase todos os produtos que possa ter, a gente já tem estudos trabalhando com isso. A gente tem aqui a região, o maior produtor de batata doce do Brasil. A safra de batata doce, a principal safra é agora, no meio do ano. Quando que a gente mais precisa de alimento para o gado? No meio do ano. Ah, mas até onde comprar, isso tem que ser organizado, isso tem que ser articulado, isso tem que ser construído. Essas coisas não estão prontas. Por quê? Porque são cadeias produtivas ou são menores, ou não estão acostumadas a fornecer insumo para a pecuária. Mas o que o pessoal da batata doce faz é muito simples. Se eu tenho aquilo que não tem qualidade, fica no campo. Fica lá, eles não colhem. Além de outros tipos de batata, que não é o que a gente tem aqui na região para mercado, que são batatas, batata doce de uso industrial, que há como fazer parceria com produtores, ou para fazer uma reforma de pastagem, por exemplo, da propriedade, usando a expertise de alguém que planta batata doce,
e a gente produzir batata industrial e usar isso para fazer silagem de capim, por exemplo, para enriquecer uma silagem de capim. Então, a gente tem outros produtos na região, em outras micro-regiões, que é só a gente observar. A gente tem a própria mandioca para a indústria. A mandioca para a indústria hoje ela é basicamente concentrada aqui no eixo que vem de... Antigamente ela ficava na região de Assis. A mandioca para a indústria tem migrado da região de Assis, por conta da pressão agrícola, para a região de Tupã e aqui para a região de Prudente. Esticando um pouquinho lá para Venceslau, mas não deu muito certo por causa do clima. Mas ela está aqui, região de Tupã, estica um pouco para Dracena, vem um pouco aqui em Prudente, ainda um pouquinho Assis, está aqui nessa região. Qual que é a região que mais produz amendoim no Brasil? Tupã. Marília, Tupã, esticando para Dracena. De novo, quando eu era garoto, já com uns 15, 16 anos, plantava-se muito amendoim em Dracena. A divisa de Junquerópolis, Dracena, Tupi Paulista, muito amendoim. A gente tem muito amendoim na região. E o amendoim de hoje não é o amendoim de antigamente. Antigamente a gente tinha uma restrição de uso de amendoim para pecuária de forma geral, por conta de aflatoxina. Porque a tecnologia de colheita do amendoim antigamente era diferente. A tecnologia de beneficiamento do amendoim na propriedade ou nas agroindústrias era diferente. O amendoim hoje brasileiro, ele é exportado para muito lugar. Inclusive era exportado para a Ucrânia. E não vai ser mais. Mas o amendoim nosso tem muita qualidade. Então o problema que a gente tinha de fungo, de aspergilos lá antigamente, que é um ambiente que fungava e tal, e que trazia para a alimentação animal um problema de aflatoxina, toxicidade para aves, para suínos, para bovina de leite, para bovina de corte, hoje a gente não tem mais isso. Porque a qualidade do amendoim é muito superior do que era antigamente. Então o amendoim, ele passa a fazer parte, uma saca de amendoim está R$100, 110, 120. Quanto está a soja? Eu preciso usar a soja, 100% de soja no confinamento? Posso usar amendoim? Pode. Tem como substituir? Tem. E o amendoim tem bastante óleo também. Um perfil de óleo diferente, perfil de ácido diferente. E aí a questão da nutrição tem que ser bem adequada. Só que nada disso funciona. Faltou um outro produto ali, que é o sorgo, que eu já tinha comentado. O sorgo é um excelente produto, inclusive o sorgo grão para uso em substituição ao milho. Trocar o milho pelo sorgo. Também o confinamento é algo que é um mercado que tende a aumentar a demanda por sorgo. Por quê? Porque o milho sobe de preço, a demanda vai começar a procurar outros produtos mais baratos para substituir. E o sorgo passa a fazer parte da carteira também. Só que nada disso funciona se eu não tiver aliança estratégica, que é mais ou menos o que vocês já fazem. Só que essa aliança estratégica, ela pode ser também colocada com outros atores, que podem vir para a propriedade para conseguir trabalhar com a gente de outras formas. A gente precisa fazer mudanças ou adaptações no nosso sistema de produção. Então, quem assistiu o Globo Rural ontem viu isso aqui, ó. Pó de rocha. E assim como outros fertilizantes. O pó de rocha, a tendência é que hoje ele é usado para fazer o que se chama de remineralização. Você precisa de uma quantidade muito grande de pó de rocha para, ao longo do tempo, ele ser biodisponibilizado e ir melhorando a fertilidade do solo. Só que a tendência, ainda mais agora no processo desse de elevação de preço internacional, isso já vem acontecendo, mas a tendência é que a inovação nesse segmento, porque passou a ser uma excelente oportunidade. Então a gente vai ver agora, nesse próximo ano, muito provavelmente,
muita inovação nesse segmento, principalmente conjugando esse tipo de fertilizante com fertilizante orgânico e com micro-organismos. Já se sabe, já se tem estudos muito aprofundados feitos com isso, de possibilidade de inocular micro-organismo nesse fertilizante de pó de rocha, e a hora que você aplica isso, aí você vai fazer uma aplicação menor, não são aquelas 5 toneladas por hectare, vai ser questão de 500 quilos, esse tipo de coisa. Você diminui a quantidade de fertilizante de rocha que você vai usar, só que esse micro-organismo ele vai acelerar a disponibilização desse nutriente. Então ele vai virar, a tendência é que ele vire de fato o fertilizante em curto ou médio espaço de tempo. Retomar, por exemplo, discussões que a gente tinha antigamente de pasto consorciado. Que é coisa melhor que colocar nitrogênio no solo do que leguminosa, banco de proteína, sombreamento com algumas árvores, alguns tipos de árvore que conseguem jogar nitrogênio no solo, leucena, por exemplo. Leucena é uma praga? É uma praga, mas que ela joga nitrogênio no solo, ela joga. Isso é fato. E por fim, uma outra coisa que a gente pode fazer, que já está muito difundido, mas é muito difícil a gente colocar na fazenda, é a integração lavoura-pecuária. Mas é uma forma excelente de a gente conseguir reformar pasto, é uma forma excelente de a gente conseguir diminuir custo de formação de pastagem e mesmo de adubação de pastagem, porque uma pastagem que ela é formada depois de um ciclo de soja, por exemplo, ela vai durar bem 3 anos. Dependendo de como for feito o manejo. E a LPF, ela é uma alternativa. Ah, mas eu vou ter que mudar a fazenda inteira, eu vou ter que... Não. A gente já tem hoje casos de gente trabalhando na região mais estendida, vai de Rancharia até a beira do Rio Paraná, de gente que é agricultor, que entra arrendando uma parte da fazenda, faz o ciclo de agricultura numa parte, reforma a fazenda inteira e vai para outra parte. Que é o que eu comentei da aliança mercadológica, da aliança estratégica. Contrato, sem muito fio de bigode, põe no contrato, põe certinho. Qual pastagem vai ficar, tudo acertado. Porque essas questões todas, elas têm que ser... A gente tem que voltar a enxergar isso na fazenda, na propriedade. Tem que voltar a olhar para dentro da propriedade, para poder justamente minimizar ou ter um impacto menor desse tanto de questão, de fator externo que a gente tem na propriedade. E olhar a propriedade de uma forma diferente, com um pouco mais um lado mais clínico, para poder ajustar essas coisas. E especialmente nos sistemas de produção. Porque a gente consegue mexer em sistema de produção. Só que não é uma coisa nem fácil nem rápida. Aí são coisas de médio e longo prazo. Mas a gente consegue ter sistemas de produção em que a gente tem uma dependência menor de insumos externos. A gente consegue produzir nossos insumos dentro da propriedade. E esse é o recado, João. Torcer só para a guerra acabar rápido. Né? E a gente está à disposição para bater papo, trocar ideia e está à disposição também aqui na APTA, por que vocês precisarem. Ricardo, muito obrigado. Eu acho que você trouxe para a gente um panorama que eu falei com o Ricardo para ele conversar com a gente, porque nesse mundo de fake news é muito interessante a gente ter uma visão do que realmente está acontecendo, com dados confiáveis, ter uma fonte que a gente pode confiar, né? E a APTA é uma instituição de pesquisa muito séria, o Ricardo é uma pessoa que tem um trabalho muito bom lá, e a APTA não tem trabalho também só nessa área, como ele me falou, tem na área de pastagem, de batata doce, de vários outros temas, e está aqui na nossa cidade, à nossa disposição, né? Então eu queria agradecer a palestra do Ricardo Firetti
Queria agradecer os nossos apoiadores, né? A Liane, a Soesp, Boitel Chaparral, Tênis Clube, a Raça Forte, o GPB, a SAP Consultoria, a Cross Agro Brasil, a Leido Sul, a Premix, a Raposo Pneus, que vai sortear uma ordem de serviço no valor de R$300, a Cicobi, Credivale, a Coima e a De Carvalho John Deere. Agora, pessoal, eu vou fazer um sorteio de 3 brindes bem rapidinho e depois nós vamos continuar o evento com a segunda com carne. Nós vamos fazer a entrega dos valores para as entidades, né? Então, rapidinho, queria pedir para o Ricardo, de 1 a 20, Ricardo, sorteia um número aí para mim para ganhar um boné do GTPS. De 1 a 20? Não, o Fábio. 6, que ele já tem um aplicativo. Bom, lá, hein? Oscar tá aí? Tá lá fora, acho. Então vamos pro... Não, ele tá aí, acabou de sair lá fora. Chamei ele. Ele tá aí? Ricardo foi... O Oscar foi embora ou não? Não, acho que não. Então vamos deixar aqui. Aqui, ó. Oscar, você foi sorteado. Ganhou um boné do jeito que você achar melhor. Obrigado. Agora um vale serviço da Raposo Pneus. Isso é bom, hein? 7. Paulo Martins. Vale serviço. Obrigado, Tirar uma viu? foto só por Obrigado. registrar. Vocês. Obrigado. Parabéns. E por último, uma caneta personalizada do Café da Pecuária. 12. Maria Lúcia Veloni. Obrigado. Pessoal, agora eu queria chamar as entidades. Pode passar. Pessoal, vamos chegar. Pessoal, a segunda com carne é um movimento que a pecuária está fazendo para estimular e desmentir muita fake news que tem sobre a pecuária, né? A pecuária é uma atividade que emprega milhões de pessoas, produz um alimento de excelente qualidade e é uma atividade mitigadora que sequestra CO2 da atmosfera, ou seja, ela é uma atividade benéfica para o meio ambiente. Então, as entidades, nesse caso aqui em Presidente Prudente, né, está junto o GTPS, o Sindicato Rural, a UEPP, que a gente resolveu fazer esse evento e nesse evento em particular, né, a FEAPP também deu uma mão para a gente e a gente arrecadou uma quantidade de recursos
vai dar quase R$4.000 por entidade, e hoje aqui nós vamos fazer a entrega, né, desses recursos. Veja bem, assim, eu estou representando aqui hoje o GTPS, eu faço parte, né, sou facilitador. Eu estou representando hoje aqui o sindicato, eu sou secretário lá do sindicato. A Denise vai ficar brava comigo de eu falar tudo as coisas que eu faço parte. E estou representando também a UEPP, faço parte da diretoria da UEPP, então eu vou entregar os cheques em nome dessas entidades, né? Eu queria primeiro entregar o valor aqui para a Associação de Desenvolvimento das Crianças Internadas, a UME, amigos, tá? Eu queria entregar aqui o cheque para o Grupo Interesse. Essa fala é minha. Muito obrigada, porque, gente, desde que nós fundamos o Grupo Interesse, que a Prepara faz a diferença na nossa realidade. Vocês sabem disso. Era exposição, era leilão, era tudo. Então, só existe o Grupo Interesse porque vocês estão com a gente há muito tempo. Muito obrigada. Queria entregar os valores para a Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena. De agradecimento. Também gostaria de agradecer em nome de cerca de 60 crianças institucionalizadas e 200 crianças que todos os dias estão lá e necessitam muito desse apoio da sociedade civil. Obrigado. Obrigado. Queria entregar aqui o valor para a Unipod, União de Pessoas com Deficiência. Em nome de toda a Unipod, os usuários, a gente agradece muito essa ajuda, principalmente agora que a gente está saindo aí, acredito, desse Covid, que as entidades ficaram sem eventos, né? Churrasco, enfim. Cada valor que vem é muito bem-vindo. Muito obrigada. Queria entregar o valor aqui para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Em nome dos nossos 350 assistidos e mais 80 funcionários, que eles que vão usufruir dessa carne que vai ser comprada com esse dinheiro. Muito obrigado. Veja bem, a ideia nossa é doar um valor equivalente a entre 100 a 200 quilos de carne para cada instituição, né? Então, esse é o objetivo da segunda por carne. E por último, mas não menos importante, né, a Organização Batista de Ação Social do Oeste Paulista. Quero agradecer em nome da Associação da Organização Batista. Nós trabalhamos com recuperação de dependentes químicos há 7 anos aqui em Prudente. Eu quero só compartilhar uma das pessoas que nos chamou a atenção. Recuperamos pessoas de rua. No ano passado nós resgatamos uma pessoa na rua, um médico pediatra em situação de rua na dependência química, passou pelo processo de recuperação na Cristolândia. Hoje nós atendemos esses 7 anos, mais de 400 pessoas ali recuperadas da dependência química. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar por aqui. Quero convidar todos os representantes das entidades e o nosso público para tomar um café, oferecimento de bolos da D, né? E aí, vocês ficam